Hoje nós estamos recebendo a deputada federal Luísa Canziani. Isso. Bom dia, obrigada por ter vindo. Muito bom dia, Raquel, muito bom dia, Vinícius, Buganza, muito bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Uma alegria, um privilégio estar com vocês. Muito obrigada pela gentileza. Imagina. Lembrando que a Luísa Canziani conquistou no dia 3 seu segundo mandato, né? Já foi deputada uma vez e nessa segunda eleição conseguiu 74.643 votos. Em Londrina, a parlamentar foi a quarta mais votada, conquistando 12.709 votos só aqui na cidade. Deputada, novamente muito bem-vinda, aqui é a Jovem Pan News, e eu queria começar perguntando o seguinte, né? Como é que a senhora avalia esse período de campanha? A senhora é muito, né? Olha você, aqui, né, Raquel? Vou te pedir permissão para chamar você, porque fica até estranho. Como é que você avalia esse período de campanha? Você acha que foi muito diferente de 2018? Porque teve uma mudança grande aí, né? Muito mais candidatos, uma disputa bem acirrada. Olha, Raquel, foi uma eleição completamente atípica, né? Foi uma eleição em que a gente sentiu a polarização da eleição nacional refletindo na eleição também proporcional, nas representações proporcionais, tanto para as eleições de deputados estaduais quanto para senador e até também respingando na questão da representação dos deputados estaduais. Então a gente sentiu, né, essa polarização também nas eleições proporcionais. Então foi uma eleição dura, mas graças a Deus, Raquel, eu preciso aqui aproveitar para agradecer, né, os votos de confiança que nós tivemos em reconhecimento ao nosso trabalho, que é um trabalho que, sobretudo, Raquel, defende a bandeira de Londrina, a bandeira do estado do Paraná, que busca, lá em Brasília, oportunidades, recursos, projetos para a gente desenvolver a nossa região, para a gente trazer grandes ações que vão transformar efetivamente a vida do povo da nossa cidade, da nossa região. Então essa é a nossa missão lá em Brasília, foi essa missão que nós desempenhamos e nós pudemos então, com esses votos de confiança, reafirmar esse nosso compromisso para mais 4 anos com a nossa cidade, com a nossa região. Ô, Luísa, o que você não conseguiu nesse primeiro mandato que você pretende conseguir nesse segundo? Porque você fala da bandeira de Londrina, né? Necessidades que você enxerga na cidade hoje, que você acredita que nesse segundo vai ser uma oportunidade de você resolver. Desculpa, até se me permitir, Buganza, claro, complementar, assim, era até interessante a gente saber o que você fez. Excelente, porque Raquel. eu acho que o eleitor, no geral, não sabe. Então eu queria entender também, assim, um pouco o que você fez. Exato, Raquel, você fez olha, para Londrina, efetivamente? Olha, nós temos outros representantes aqui da cidade que inclusive são meus parceiros e amigos. E se a gente somar tudo juntos que eles trouxeram, não dá o total de recursos que nós sozinhas trouxemos para Londrina. Então são quase 100 milhões de reais. Recursos para a área da saúde, por exemplo, só para o Hospital do Câncer foram 11 milhões de reais. Recursos para o nosso hospital infantil. Nós temos uma série de recursos para a educação. Quando a gente pega a Zona Norte de Londrina, hoje tem uma nova universidade, tem a primeira vez que a Zona Norte de Londrina ganha uma instituição federal de ensino, que é o nosso Instituto Federal da Zona Norte de Londrina, lá na Avenida da Liberdade, né, que é um instituto federal com mais de 14 milhões de reais de investimentos. Essa obra começou com meu pai, Alex Canziani, colocou 8 milhões e nós pudemos concluir essa obra com mais 6 milhões de reais. É a primeira vez que a nossa Zona Norte recebe uma instituição federal de ensino que vai dar cursos técnicos profissionalizantes de graça. O estudante que estuda lá, Raquel, ele além de estudar de graça ainda recebe uma bolsa para custear os seus estudos. São mais de 1.000 vagas ali para os nossos jovens da Zona Norte. Recursos para a área da infraestrutura. O nosso viaduto da Leste-Oeste com a Rio Branco, Raquel, se não fosse o nosso esforço lá em Brasília, junto ao prefeito Marcelo Bellinati, essa obra também não sairia do papel. Nós pudemos trazer o ministro Rogério Marinho, inclusive, para Londrina, para assinar o termo, para licitar a obra. Então, são uma série de esforços que nós fizemos para viabilizar oportunidades. E, é claro, nós queremos fazer muito mais. Acho que uma missão que todos nós temos que ter agora, enquanto agentes políticos, é a questão do nosso contorno norte, né? Uma obra sonhada por todos nós. Enfim, todos nós estamos angustiados, inclusive cansados de tanto falatório em cima dessa obra, mas nós temos uma oportunidade que é a renovação da concessão e todos nós temos que brigar para que nos anos iniciais da concessão essa obra efetivamente aconteça. Então essa, sem dúvida alguma, tem que ser uma missão de todos nós, fora a questão das melhorias para o aeroporto, né, que nós pudemos fazer inclusive uma interlocução junto à CCR, que é a concessionária que assumiu o nosso aeroporto, para que
a CCR efetivamente faça as melhorias, e ela anunciou essa semana, graças a uma reunião que nós tivemos com o prefeito Marcelo lá em São Paulo. Mas e isso está também em contrato, né, Luísa? O que a CCR vai fazer está em contrato já estava previsto. Tinham algumas tratativas, mas nós tivemos que fazer uma interlocução com a CCR mostrando as potencialidades da nossa cidade, né? O quanto seria importante, mais do que isso, seria atrativo também para a CCR investir em Londrina, o quanto nós temos aqui um ecossistema de inovação forte, o quanto seria atrativo para a CCR e, obviamente, para todos nós, que houvesse os investimentos. Então, o que nós fizemos foi justamente fazer uma conexão, uma aproximação com a empresa e com o setor produtivo da nossa cidade, para a gente garantir que esses investimentos eles aconteçam. Ô, Luísa, esse contorno norte tem previsão, tem projeto para quando vocês pretendem? Como é que funciona isso? Isso e vai estar estabelecido no contrato da renovação da concessão. O que nós devemos fazer é justamente adiantar as obras para os anos iniciais da concessão. Então, eu acho que nós temos que garantir que essa obra ela aconteça nos anos iniciais, porque na discussão passada, essa obra ela estava prevista para o meio da concessão, e nós não podemos aceitar isso. Nós temos que efetivamente brigar para que essa obra ela esteja inserida nos anos iniciais da renovação da concessão. E o que do pedágio. precisa para que isso aconteça? Força política, né? Mostrar o quanto essa obra ela é fundamental para o desenvolvimento da nossa região, e mais do que isso, o quanto essa obra ela é esperada, é aguardada, e ela é fundamental para todos nós londrinenses, paranaenses e para todo o nosso Brasil, sem dúvida alguma. Bom, uma curiosidade aqui. Qual que é a maior dificuldade que você encontrou em Brasília? A gente viu que você teve um problema sério lá com o Eduardo Bolsonaro, mudou até de partido. E a gente sabe as dificuldades das mulheres também nesse processo. Eu queria que você falasse um pouco disso. Qual foi o grande desafio aí nesse primeiro mandato e o que muda para o segundo? Olha, Raquel, eu acho que enfim, quando eu cheguei em Brasília, eu fui a deputada mais jovem do Brasil, Você né? tinha 23 anos, né? 22. Eu 22. me elegi com 21, cheguei lá com 22 anos. Então, a deputada mais jovem do Brasil. E eu sempre dizia que uma das minhas missões, talvez fosse a minha grande missão, né, enquanto deputada federal mais jovem do Brasil, era mostrar que uma jovem, uma mulher, com muito trabalho, com muita dedicação, com uma equipe competente, com ações inovadoras, era plenamente capaz de fazer um mandato representativo, de fazer um mandato de excelência, de fazer um mandato que trouxesse transformações e que não deixasse ninguém para trás. Então, essa foi uma das nossas missões. Fazer com que outras mulheres e meninas se inspirassem também, participassem da política, porque eu acredito que nós, mulheres, meninas, jovens, podemos sim dar uma contribuição, fazer com que o nosso país seja um país mais inclusivo, mais justo e de mais oportunidades para todos. Mas você não respondeu. E qual foi o seu grande desafio lá? Enfrentar é mostrar que uma Mas jovem, eles uma tratam mulher... naturalmente, eles recebem bem. Porque, assim, eu imagino que você deve ter, de alguma forma, ter que se imposto, ou junto com o partido, à época. Porque a gente sabe que ali a gente está... Eu lembro do Demenstein falando num livro dele que o mais santinho lá acertava o relógio ponteiro com um luva de botas no escuro. Então, Raquel, eu acho que assim... você saindo do interior, uma menina de 21 anos, você não está contando a história inteira aí. Não, mas eu acho que é assim... nada supera a força do trabalho, sabe? E aos poucos a gente vai ganhando espaço. E Raquel, para você ter uma ideia, hoje eu sou uma das 100 cabeças do Congresso Nacional. É uma das 100 parlamentares mais influentes da Câmara e do Senado. Aqui da nossa cidade, sou a única. Da nossa região também a única. Né? Aliado a isso, pelo Prêmio Congresso em Foco, fui considerada uma das 10 melhores deputadas da Câmara. E também nós somos hoje, Raquel, a primeira brasileira da história a integrar um grupo de jovens parlamentares na ONU. A ONU tem 6 jovens parlamentares no mundo. Eles escolhem algumas lideranças jovens para representar diferentes regiões do mundo. E nós representamos não só o Brasil, mas a América Latina na ONU. Então, assim, muito trabalho, muita dedicação, muito aprendizado, mostrando que a gente pode fazer a diferença, sim. Eu queria refazer aquela pergunta então, Raquel, sim, só para a gente focar. Você falou em algumas coisas do primeiro mandato, algumas coisas do que você pretende no segundo, como a questão da briga, né, por melhores condições viárias aqui para a cidade, né, como o contorno norte.
Quais são as outras lutas da Luiza Canziani para a cidade? O que você identifica hoje como, eu estou indo para o meu segundo mandato, eu preciso resolver isso para Londrina? É no setor da saúde, é no setor da educação? Tem algo que você pretende focar mais? Também, assim, a saúde sempre, né? Acho que nós temos uma missão na saúde, que é fazer a inauguração do novo bloco da Santa Casa, e nós já temos brigado para isso, para equipar a nossa Santa Casa, né? Estamos na expectativa de viabilizar agora nesse fim de ano mais 6 milhões de reais para a gente terminar de equipar a nossa Santa Casa e fazer com que, através, enfim, da inauguração desse nosso novo bloco, a Santa Casa possa dobrar os seus leitos, fazer cada vez mais investimentos no nosso hospital universitário. Inclusive, a nossa superintendente do hospital, a Vivian, né, me relatou uma situação, para vocês terem uma ideia. O hospital universitário não tem uma ressonância magnética. Olha que mundo nós estamos vivenciando no hospital universitário. Ele não tem uma ressonância magnética, né? Uma coisa assim que a gente não imagina, que um hospital do porte do nosso H1 não tem uma ressonância magnética. Então a gente tem trabalhado nesse sentido também. Enfim, uma série de investimentos para os nossos hospitais filantrópicos, para os hospitais públicos aqui da cidade, que precisam e merecem de investimentos e dessa mão amiga do governo federal e do governo do estado. E na educação? Na educação, fortalecendo cada vez mais, né, as nossas instituições federais de ensino. Nós temos a nossa UTFPR, né, que é um patrimônio que nós temos em Londrina. Então, fazendo com que nós viabilizemos cada vez mais cursos para a nossa UTFPR, cada vez mais equipamentos, para os nossos institutos federais também. Então, sempre trazendo investimentos para a educação e, é claro, também cuidando da nossa educação básica. Para você ter uma ideia, Vinícius, nós temos um programa aqui em Londrina que é fantástico, que se chama Projeto WASH. O que é o Projeto WASH? Ele faz com que alunos do 4º e do 5º ano da rede municipal tenham aulas de programação. Então, nós temos alguns cases em algumas escolas específicas em Londrina. Eu vou dar o exemplo da Escola Panico, da diretora Tati. E através desse programa, os nossos alunos, eles são capacitados para esse mundo inovador, digital. Eles têm aula de programação, inclusive com monitores do Instituto Federal. Então, tem sido um programa que tem dado muito certo aqui na nossa rede municipal. A gente vai expandir para outras escolas de Londrina. Então, sempre formando, capacitando também os nossos jovens para competências e habilidades do século XXI, porque nós estamos vivendo num mundo inovador, que muda toda hora e que carece também dessas transformações educacionais. Com certeza. Inclusive, eu fiquei chocado que eu fui votar no domingo e tinha a escola que eu fui votar tinha TV de tubo na sala. Eu não vou falar a escola aqui porque eu não conversei com a diretora para perguntar Sim, qual o motivo, tal, de tudo isso, mas são algumas coisas que chocam ainda, né? Você chegar numa escola da cidade e ver uma TV de tubo na sala, enquanto escolas particulares têm, sei lá, um telão interativo para poder ensinar a criança, né? Até há pouco tempo a gente tinha também, Buganza, tinham conseguido ar-condicionado e não conseguiam instalar, porque tinha que mudar toda a rede, né? E não conseguiam fazer isso nas escolas. Então, são coisas bem sérias, né? Sim. Até porque não adianta só tecnologia se o aluno também não está preparado para receber, porque a gente tem várias defasagens, especialmente com a pandemia. Ou seja, são muitos gaps aí que precisam ser olhados, né, para resolver os problemas. Mas realmente, né, quando a gente vê uma TV de tubo E se me permite, Raquel, nós presidimos lá em Brasília a Frente Digital. E o que é essa Frente Digital? É uma frente que discute projetos relacionados à inovação, ciência e tecnologia. E nós aprovamos um projeto que se chama Plano Nacional de Letramento Digital, que é um projeto para justamente fomentar o letramento digital, para fomentar as competências e habilidades digitais para as nossas crianças, diretores, professores, servidores na educação. Uhum. E quando o Ministério da Ciência e Tecnologia viu esse projeto de lei, eles ficaram muito entusiasmados e muito interessados e nos chamaram. E falaram, nós queremos lançar uma política pública e fazer um case disso. E aí nós ficamos também muito interessados e falamos, vamos lançar em Londrina então. E aí o ministro, na época era ainda o ministro Marcos Pontes, que hoje foi eleito senador por São Paulo, e depois veio o sucessor dele, que era secretário de inovação dele, o ministro Paulo Alvim. E aí nós pudemos lançar aqui em Londrina um projeto piloto de letramento digital. Foi feito um investimento de mais de 6 milhões de reais, Raquel, aqui na cidade. E já está sendo, inclusive, executado
um treinamento para os nossos professores, diretores e para os alunos também nessa questão do letramento digital. Estão sendo disponibilizados tablets também. Então, assim, é uma ação muito interessante e importante que nós fizemos também, que vai ao encontro justamente dessa questão tão fundamental, desse preparo, porque com a pandemia, com a suspensão de aulas, é um desafio muito grande, não só dos alunos, mas também dos nossos professores, né, que na sua formação inicial não tiveram muitas vezes o contato com a tecnologia da informação e da comunicação. Então, foi uma ação muito importante que nós fizemos também em prol da cidade. Bom, nosso tempo está estouradíssimo, mas eu quero agradecer muito a deputada Luísa Canziani por ter vindo, compartilhado um pouco do que fez e os planos aí para o futuro. A gente está de olho, né, Buganza? Sim. É isso mesmo. A gente tem cobrado bastante isso, porque não adianta só ganhar a eleição. Precisa trabalhar pela cidade e dizer que veio, né? Então a gente fica contente que você esteja animadíssima e empenhada aí em trazer não só recursos, mas coisas que fazem a diferença para a cidade. Obrigada. Eu que agradeço, Raquel, Vinícius, a gentileza, né, de poder, enfim, trocar algumas ideias e falar da boa política. O que é a boa política, né? A política do respeito, do diálogo, a política da transformação, do resultado, né? Porque nós estamos lá em Brasília para defender a cidade de Londrina, para defender o estado do Paraná e para trazer grandes transformações para a nossa cidade. Essa é a missão e vocês poderão contar sempre conosco nesse sentido. Muito obrigada, e quem puder nos acompanhar nas redes sociais, Luísa com S. Canziani. Muito, muito, muito obrigada. Obrigado mais uma vez, Luísa, representando as mulheres também, né? Força Feminina, junto com a Clara, que é importante também. A Clara, nossa deputada estadual, uma dupla agora. A força da cidade com representantes aqui da nossa cidade femininas, isso é muito importante. A gente tem um período curto ainda, né, de representatividade das mulheres, mas que vem aumentando cada vez mais. Isso também é significativo aqui para Londrina. Obrigado mais uma vez por estar aqui no estúdio.